Ô Zaidan, o que está agitado além do futebol, com as competições todas rolando aí, é a vida lá em Brasília. Tem busca e apreensão na casa de Ibanez, o governador afastado do Distrito Federal. É uma operação que a Ana Paula Rodrigues e o Joel da Atena trouxeram aqui ao longo do programa. Ele foi afastado do cargo depois dos atos do dia 8 de janeiro. Já prestou depoimento à Polícia Federal na semana passada, mas isso tudo faz parte de uma mesma operação. Outros mandados de busca e apreensão já tinham sido expedidos. Esse é mais um, faz parte de um pedido da Polícia Federal. E o Ibanez, como assim outros que foram citados nesse inquérito, também é alvo de buscas lá na residência dele, como foi Anderson Torres e entre outros, Aidan. Pois é, o Carlos Frederico Santos, que citamos ontem, não é? Isso. Porque ele tem reclamado do Alexandre de Moraes com relação ao fato de que, no caso lá da minuta golpista, o PGR não recebeu documento algum. E ele fez o pedido para essas buscas contra Ibanez e o Fernando Oliveira, que era o número 2 ali da secretaria, depois assumiu e também foi exonerado. E aí a Polícia Federal, claro, é quem faz esse trabalho de busca e apreensão, mas numa operação a pedido da PGR e com a concordância com a autorização judicial do Alexandre de Moraes. Interessante aí, Ronald, aqui, se a discussão estivesse restrita a possível omissão, não é? A incompetência, se esses fossem os indícios, apenas esses indícios, esses aliás são claríssimos, né? Que houve omissão, que houve incompetência e negligência, não há dúvida, isso não está em discussão. Agora, quando você pede, como pediu a PGR, uma operação de busca e apreensão não só no Palácio, mas também na casa do governador afastado, é porque você quer encontrar documentos, você quer encontrar mensagens eletrônicas, contatos, conversou com alguém, sabia, decidiu se omitir, não foi uma omissão só por incompetência, mas deliberada. Então, porque se ficasse a coisa restrita ao terreno da investigação, se houve ou não negligência, demora, é um processo quase administrativo, né? E que no âmbito da Câmara Distrital poderia resultar no impeachment, por exemplo, a abertura de um processo, o julgamento e o impeachment do governador. Agora, quando a PGR pede busca e apreensão, é porque ela quer saber se foi só o que é notório negligência, o que é notório omissão, o que é notório incompetência. Ela quer saber se há mais do que já é notório, se há uma atitude deliberada. E por isso, esse pedido de busca e apreensão, né? E no caso do Ibanez, fala assim, o Ibanez está fechado com Anderson Torres, sempre esteve. O Ibanez, desde o primeiro momento, deixou claro que isso tinha sido uma falha da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, né? Ele deixou claro, tanto é que anunciou o rompimento com Anderson Torres no próprio dia 8. Ele disse isso, né? E no depoimento que prestou, também colocou nas costas do Anderson Torres a responsabilidade pela falha de processo que houve ali na condução da segurança ali na esplanada, na região da Praça dos Três Poderes. Então, num primeiro momento, você fala assim, esse cara não está fechado com o Anderson Torres, pelo menos deixou claro isso quando teve que lidar com a justiça para dar as próprias explicações. Só que aí cabe ao Ministério Público, evidentemente, buscar o fato diferente, né? Porque se numa busca na casa do Anderson Torres, que nada tem a ver inicialmente com os atos, encontraram pólvora e tinha sido colocado ali um estupim, mas era pólvora, poderia vir a ser alguma coisa e vai se descobrir ainda o que era aquela minuta, o que pretendia aquela minuta, se é que pretendia alguma coisa. Na casa do Ibanez, se eles imaginam que isso fez parte de um processo, de um mesmo grupo, governador, secretário de Estado ligado à segurança, é natural que isso aconteça, né, Zaidan? É natural. E o Alexandre de Moraes
decidiu liberar para os advogados do Torres a íntegra do processo, as denúncias que existem, né? É um inquérito que pode virar um processo, ele não é réu ainda, ele é, neste momento, alvo de um inquérito, e os advogados reclamavam, inclusive relacionaram o silêncio do Torres no depoimento da Polícia Federal exatamente ao fato de que eles não conheciam o teor do inquérito. Então, ontem, o Alexandre de Moraes liberou e, com isso, o Torres pode reconsiderar, pedir uma nova oitiva, né? Pedir para ser ouvido novamente pela Polícia Federal e aí responder às perguntas, já que agora os seus advogados conhecem o que está no inquérito. E, por sua vez, a defesa do Bolsonaro pede ao Supremo, isso especificamente em relação ao Bolsonaro, não é em relação ao Torres, mas que em relação ao Bolsonaro se desconsidere o que eles chamam de minuta apócrifa, o que mostra que, pelas informações que têm os advogados do Bolsonaro, aquilo que o Torres chamou de sugestão das muitas que chegam, ela não tem o remetente, não é? É apócrifa. Ela não tem uma assinatura, é um pedido que está lá, de quem veio, quem sugeriu. Então, a defesa do Bolsonaro, oficialmente, porque é um documento enviado ao Supremo, chama de apócrifa a tal minuta e pede que até por isso ela seja desconsiderada em qualquer investigação relacionada com o Bolsonaro. O que aconteceu também em Brasília, na capital federal, uma reunião. A gente está falando desse tema já há dias, né? A relação do Planalto, do governo com a área militar. E isso aconteceu hoje. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deu algumas declarações, inclusive depois de participar dessa reunião com os chefes do Exército, general Júlio César de Arruda, da Marinha, almirante Marco Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Cânitz. E com o presidente Lula, claro, isso aconteceu lá no Palácio do Planalto. O som não é lá grande coisa, mas o José Múcio falou depois, disse algo mais ou menos assim. Josué, o professor Luciano Coutinho, que foi do BNDES, e, bom, só o senhor me lembra agora, e o presidente João Dória. E a participação de militares nos atos de vandalismo não foi discutida? Não foi absolutamente discutido, nada? não foi discutido. Quem está com a justiça, nós estamos atrás, ou aguardando as comprovações, para que as providências sejam e serão tomadas. Mas o senhor tem conversado com os comandantes, portanto, o senhor, falando em nome do Ministério da Defesa, apesar da reunião, o que o senhor tem a dizer sobre as declarações que o presidente Lula vem fazendo em relação à exigência de punição, independentemente da patente? Isso Nós se acolhemos, refere a os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Evidentemente que no calor da emoção a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que as penas sejam justas. Mas... Uma das coisas mais importantes dessa coletiva tumultuada ali do José Múcio, e tem parte nesse áudio que vocês acabaram de ouvir, é não haver, na opinião de Múcio, não haver o envolvimento direto das Forças Armadas nos atos golpistas e também de que os comandantes não se opuseram a haver punição para quem participou dos atos. É a palavra do José Múcio, o ministro da Defesa. Acho que uma das coisas o mais importante era diminuir o ruído, Zaidan, nesse encontro. Há uma possibilidade das distâncias serem menores entre as três forças e o Palácio do Planalto. E esse é o papel do Múcio, foi escolhido para isso. Essa análise que ele faz, Ronald, me parece pertinente, razoável, quando você olha os fatos. Sem pré-julgamento, sem desejar que seja assim ou assado. Vamos olhar os fatos. Então, ele admite, assim como os comandantes militares admitem, que pode sim ter havido participação pessoal, por decisão própria, não representando qualquer força, de militares. Reserva é outra coisa. Se o sujeito da reserva participou, deixou de participar,
Esse é um problema individual. Ele não responde ao comando e o comando não responde pelos atos de quem está na reserva. Isso não entra em discussão. Quem está na ativa, claro, você pode ter alguém apaisana que participou, etc. Mas o que o Múcio está dizendo é aquilo que os fatos apontam. E o Múcio, ele, quando foi escolhido, inclusive, nós dissemos aqui, ele não entende de questões de defesa. Nunca fez parte do mundo do José Múcio e da sua vida pública a questão militar. Ele não sabe nada de blindados, de helicópteros, ele não sabe nada de submarinos, de caças, mobilização de tropas, etc. Não é o mundo dele. Ele foi um cara ligado à área de transporte, engenharia e, posteriormente, Tribunal de Contas da União. Mas ele não foi escolhido por um suposto, que na verdade é inexistente, conhecimento de questões militares. Ele foi escolhido para atuar politicamente. E me parece cada vez mais claro que o Lula, o que ele fez? Ele sabe que há sim uma desconfiança significativa dentro das Forças Armadas em relação ao papel do TSE, até por aqueles atritos todos que houve entre o TSE e o Ministério da Defesa, né, em razão da história da verificação das urnas eletrônicas, etc. Relatório, divulga, não divulga. O relatório é divulgado, o Alexandre de Moraes se apressa para dar uma interpretação pública que não é exatamente o que estava no relatório. Ele apresenta uma interpretação parcial do relatório. Então isso causou atritos. O Lula, em tese, nada tem a ver com isso. Mas há também aqueles descontentamentos todos referentes a decisões do Supremo, etc. E o que faz o Lula? Se há uma atitude de desconfiança ressabiada do outro lado, que o outro lado passe para a defesa. Ou seja, ele chega falando da sua própria desconfiança, falando do seu incômodo, falando que não confia, inclusive, naqueles que deveriam estar ao seu redor, até para aspectos práticos de segurança, transfere a responsabilidade da segurança para a Polícia Federal diretamente, nem é GSI, até porque o GSI está em fase de transição, o Gabinete de Segurança Institucional, e, de certa maneira, inclusive pelo que acontece dia 8, coloca as Forças Armadas na defensiva. Não é? E aí entra o Múcio com o papel de reaproximador, né? Do sujeito capaz de fazer com que haja esse tipo de encontro, para que desconfianças sejam amenizadas ou até desapareçam. E ele foi escolhido para isso, para um papel político. Isso ele sabe fazer. Ele foi escolhido exatamente para isso. O algodão, né? Para ser o algodão nessa relação. E, independentemente do quanto o Lula concorda ou não com as declarações do Múcio, o papel político para o qual ele foi escolhido, ele está cumprindo, né, Ronald? Sim, e hoje isso ficou ainda mais evidente. Parece que tudo aquilo que ficou de negativo da tarde e noite do dia 8 de dezembro está sendo colocado num outro plano, e é óbvio que o Múcio politicamente trabalhou nos bastidores para que essa importância, principalmente na questão política e que ele é capaz de exercer, tem que sobrepor aquilo tudo que aconteceu no dia 8 e que, em teoria, ele poderia ter falhado na visão de alguns que compõem o governo. Aquilo que você falou, o fato é uma coisa e o desejar o fato é outra coisa, né, Zaidan? Isso é o mais importante. Sim, porque às vezes eu acho absolutamente normal e saudável que as pessoas opinem e digam, eu acho isso, eu acho aquilo, tá tudo certo. O que não pode é contaminar o noticiário com desejos, né? Ou com opiniões. O fato é o fato. Se o fato desmente a minha opinião, eu tenho de dizer, olha, eu estava errado. A minha opinião, como várias e várias vezes os fatos derrubaram a minha opinião. Eu olhei e falei, não, tá errado, eu estava errado. O que eu achava era uma opinião equivocada. Os fatos mostraram que eu estava errado. E eu não posso querer adaptar os fatos à minha opinião. Não posso ser escravo nem da minha própria opinião. Se o fato diz outra coisa, o fato diz isso. A realidade é essa. Né?
É aquela velha máxima lá, todos têm direito à sua própria opinião, mas não dá para que todos tenham direito aos próprios fatos, né? Exato. Acho que há um limitador aí.